Olá, meus amigos. Aqui estamos para mais um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver na primeira parte, que fala das causas primárias, no capítulo 2, cujo título é Dos Elementos Gerais do Universo, a questão relativa ao conhecimento do princípio das coisas. Os itens que vamos estudar a esse respeito são as questões de números 17, 18, 19 e 20. Conhecimento do princípio das coisas. Questão número 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Essa é a pergunta feita por Kardec aos espíritos. E os espíritos responderam o seguinte: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Até por uma questão de lógica, nós não temos condições de conhecer tudo a respeito do universo. Nossas percepções ainda estão muito ligadas ao nosso lado físico, ao nosso lado material, como espíritos encarnados que somos. Não somos corpos físicos, não somos matéria, nós somos espíritos criados por Deus. Mas nós ainda estamos muito apegados às questões materiais, às questões da vida física. Então, não há como termos uma revelação mais aprofundada, mais detalhada do princípio das coisas, do princípio de tudo que Deus criou. E continua aqui Kardec fazendo uma outra indagação, número 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Essa é a indagação de Kardec. Será que um dia alcançaremos o conhecimento mais completo ou o conhecimento completo de tudo? E os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Então tem umas questões assim interessantes que vão condicionar que este véu ele vá se abrindo lentamente para que possamos conhecer esses mistérios, entre aspas, né? Mistérios das coisas ocultas ou das coisas divinas. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Não há como nós penetrarmos num campo mais ampliado, mais aprofundado das verdades divinas, por falta de estrutura mental, emocional, física da nossa parte. É isso que nos impede. Resumindo, é o nosso alto grau ainda de ignorância, é o nosso alto grau ainda de ilusão
que nos impedem de alcançar essas coisas ocultas, essas verdades mais profundas. Mas um dia chegaremos lá. Isso aí é certo e líquido. O tempo que vai levar, como estamos já na condição de espíritos encarnados em corpos humanos, temos o livre-arbítrio, só vai depender de um único ser, nós mesmos. E continua aqui Kardec fazendo uma outra indagação, questão número 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Olha a pergunta que Kardec fez. Será que através da ciência a gente não pode penetrar, né, ou compreender alguns dos segredos da natureza? E os espíritos respondem o seguinte: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Quer dizer, sim, a ciência é um dos caminhos para o nosso aprendizado. E através da ciência nós vamos compreender todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Que limites são esses? São os limites da nossa ignorância. São os limites das nossas imperfeições. Não é possível que alguém obtenha conhecimentos e poderes altamente ampliados se não souber usá-los. Se utilizá-los de forma vaidosa, orgulhosa, egoísta, maldosa. Não há como. E se nós dessemos a uma criança uma navalha para ela brincar, fatalmente ela iria se prejudicar. Então, esse impedimento que Deus coloca para nós, é para nos proteger. Nós ainda, com poderes ainda limitadíssimos que temos, pelo nosso baixo grau evolutivo ainda, estamos na condição humana. Se nós, nessa condição, o pouco que sabemos, nós utilizamos mal, prejudicando principalmente a nós mesmos, porque, na verdade, não prejudicamos a ninguém, prejudicamos somente a nós mesmos. Nós erramos. Imagine se Deus abrisse as portas do conhecimento total para nós. Iríamos fazer misérias. Iríamos emperrar a nossa evolução. E Deus, nessa condição, se assim o fizesse, estaria errando. Mas Deus não erra. Deus é perfeito. Aqui temos um comentário de Kardec. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Olha só, quanto mais nós vamos compreendendo Deus, quanto mais nós vamos nos alinhando às suas leis e às suas ordenações, nós vamos nos admirando do poder incomensurável deste ser único no universo, o único ser infinito que é Deus. O Criador, com a sua perfeição, nos convida, nos exorta a sermos mais felizes,
E a felicidade, ela depende de um único ponto: alinhamento com as leis de Deus. Somente assim. Fora desse alinhamento com a lei divina, não há como atingirmos um estado de felicidade perfeita. Não uma felicidade passageira. Isso nós temos. E muitas vezes essas felicidades passageiras deixam em nós um gosto amargo de arrependimento. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. É só o que nós fazemos conosco mesmo. Nós nos sabotamos através do orgulho, da vaidade, da fraqueza moral. Nós nos sabotamos e somos nós que impedimos a nossa evolução mais rápida. Está tudo nas nossas mãos. Já chegamos ao livre-arbítrio. Então, as escolhas são nossas. Então, a responsabilidade também é nossa. Ele amontoa, nós, sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades rejeitou como erros. Isso acontece à beça, muito, na ciência, na filosofia, na religião, mas somos espíritos imperfeitos, estamos sujeitos aos erros. E completa aqui Kardec. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, o que nos atrapalha é o nosso orgulho, a nossa hipervalorização de nós mesmos. E muitos até se julgam mais valiosos do que a divindade. Ah, mas tem gente que pensa assim? Tem. E isso não é difícil de ser observado nas ações, na forma de lidar com a vida e com os outros que essas pessoas demonstram essa sua visão equivocada. Nós estamos submetidos à lei divina. Quem manda, quem determina são essas leis. Em última análise, é Deus. Não há como nós subvertermos a lei divina. Nós tentamos. Com a nossa ignorância, nós tentamos. Mas jamais conseguiremos. E aqui temos mais uma indagação feita por Kardec, questão número 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então, será que nós podemos alcançar algumas verdades através de uma comunicação de um espírito, de um ser mais elevado, que irá nos dar as informações acerca do que nos escapa aos sentidos físicos? Ou será que somente através dos sentidos físicos nós temos como alcançar e descobrir essas coisas relativas à ordem divina? E os espíritos respondem: sim,
Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado aprender. Olha, e isso acontece muito. A grande maioria dos descobridores da ciência, da filosofia, da religião, vem através dessas que nós chamamos intuições, que ultrapassam muitas vezes a lógica do nosso conhecimento, que vão além das nossas limitações. E, como diz aqui, quando Deus julga conveniente, ele pode nos revelar alguns pontos a fim de que nós possamos dar mais passos para frente, para o alto, na nossa evolução. Mas Deus nos revela à medida que nós estejamos prontos para saber o que fazer com essas revelações. Porque se Deus resolvesse nos revelar tudo repentinamente, não haveria nenhum proveito. É como você tentar ensinar a resolução de uma equação de segundo grau, ou uma derivada, ou uma integral a uma criança que começou na escola hoje, aprendendo quanto é 1 mais 1 e 2 mais 2. Então, quem julga a respeito de abrir ou não alguma revelação a mais para quem quer que seja, é Deus. E tudo que Deus faz é feito de forma criteriosa, inteligente e corretíssima. Então Deus jamais iria permitir revelações que, ao invés de ajudar, poderiam atrapalhar. E essas revelações não são feitas a qualquer um. São feitas àqueles que já têm um grau de percepção mais elevado, um grau de compreensão bem mais aprofundado, a fim de saber o que fazer com essas revelações. Mas isso não é algo que acontece todo dia e com todo mundo. Quem decide é Deus. E como o nosso grau de ignorância ainda é muito alto, nós não vemos essas ocorrências serem comuns aqui no nosso planeta, que é um planeta ainda para espíritos atrasados, espíritos em provas e expiações. Aqui temos um comentário de Kardec. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. E muitas vezes, de forma sutil, nós temos essas percepções. Ou através de sonhos, ou através de intuições, ou através de lembranças que muitas vezes vêm de forma vaga, mas que, com o tempo, nós ganhamos a certeza de que elas são reais e verdadeiras. Então, nós estamos sob a ordem divina. Nada acontece fora da ordenação de Deus. Como disse Jesus, não cai um fio de nossa cabeça sem que Deus permita. Nenhum aprendizado nos virá sem autorização, sem o consentimento divino. E tudo que nos vem de aprendizado, seja através do raciocínio lógico ou através da intuição, são permitidos por Deus
e ele só permite quando estamos prontos para utilizar esses conhecimentos corretamente. E aqui fechamos mais um estudo acerca de um trecho do nosso Livro dos Espíritos. Eu desejo muita paz a todos e espero que estes conhecimentos possam contribuir para que todos que o receberem se sintam mais fortalecidos, mais pacificados e com maior vontade e predisposição para evoluir, crescer, ampliar suas capacidades e automaticamente serem mais felizes. Muita paz. Fiquem com Deus.